Bem-vindos a mais um episódio do nosso TheCast, o podcast do Colégio Dinâmico. Hoje tenho convidadas especiais estreando aqui na nossa rádio e eu vou chamar cada uma delas para se apresentar para vocês. Eu sou a Mariana, coordenadora do ensino bilíngue aqui do Colégio Dinâmico, e agora eu vou pedir para que essas fofuras digam seus nomes, idade e a série de vocês. Olá, meu nome é Ana Clara. Eu estudo no 4º ano C e minha idade é 10 anos. Olá, eu sou a Isadora, eu tenho 9 anos e estudo no 4º C. Oi, eu sou a Heloísa, eu tenho 9 anos e estudo no 4º ano C. Pra gente começar, já se apresentaram, todo mundo já conhece vocês. E pra gente falar pro público, qual foi a matéria que vocês escolheram falar hoje? A matéria que a gente escolheu foi ciências. E por que vocês escolheram falar de ciências? Porque a gente gosta muito. Nossa matéria favorita. A minha matéria favorita. A minha também. A dela. E a dela. A minha desde sempre. Também. E por que é a matéria favorita de vocês? O que faz vocês gostarem tanto de ciências? Porque nessa matéria a gente pode aprender sobre experimentos e misturas químicas. E também porque eu gosto muito de aprender e sou muito curiosa. Eu gosto muito de aprender sobre os astros. Você gosta da parte da astrologia da ciência? Eu adoro descobrir como cada coisa no mundo funciona, como a cadeia alimentar, os animais que estão em extinção. Eu adoro saber de tudo da ciência, astronomia, biologia, ciências, adoro. Então, vocês já falaram mais ou menos quais são, dentro dessa matéria, os assuntos preferidos de cada uma. Mas se cada uma de vocês tivesse que escolher um tópico que vocês já aprenderam dentro da aula de ciências e que você fala assim, nossa, esse é o meu favorito, qual seria? Eu acho que seria sobre a cadeia alimentar e a teia alimentar, porque aí a gente pode descobrir de como o animal se alimenta, como é o produtor primário, essas coisas. E eu gosto muito disso. Também gosto dos animais. Eu já aprendi... A gente aprendeu sobre as misturas heterogêneas e homogêneas. Aí eu gostaria muito de aprender sobre isso. Se eu fosse pra escolher, seria astronomia. Eu adoro estudar sobre os astros e mais além no universo. Muito bacana. Então, vocês têm áreas totalmente diferentes que vocês gostam de uma mesma matéria em comum. Sim. E eu quero saber sobre a aula de ciências. Como hoje a professora de vocês não está aqui, vocês que vão me contar. Como que funciona a dinâmica dessa aula? É aquela aula mais chata, que só passa no quadro, tem experimento? Me contem mais sobre como que funciona. A nossa aula de ciências é a melhor que eu já tive aqui, também pelo ensino do colégio, que é muito bom. E a nossa aula não é só passar no quadro. A tia passa no quadro, faz explicações, faz brincadeiras com a gente e às vezes até leva coisas para fazer experimentos. Meu exemplo é um dia que ela nos ensinou sobre a solidificação, a fusão. Aí ela explicou uma musiquinha pra gente. E ela chamava a gente pra ir lá no quadro responder. É muito legal. Pra mim... O que eu vou falar mesmo? Pode falar. Como que é a dinâmica dessa aula de ciências? Bom, a nossa aula de ciências não é tão chata, assim, como a professora não só explica lá no quarto. Ela... Por exemplo, igual a Heloísa falou, ela passa no quadro a musiquinha da solidificação, fusão, liquefação, vaporização e muito mais. E ela chama a gente pra cantar nossas musiquinhas de costas pro quadro. E a gente se diverte muito rindo nessa aula. E como que vocês fazem pra reforçar esse estudo de vocês em casa? Eu, por exemplo, eu chamo meus pais, é minha mãe, na verdade, e eu peço pra ela falar o que eu aprendi. E também eu converso comigo mesma, eu falo, você entendeu? Se você não tiver entendido, amanhã você fala com a professora da escola. E como a tia Alessandra explica tão bem essa matéria,
eu gosto muito, porque eu chego em casa sem dúvidas para fazer atividade. E o ensino aqui do Colégio Dinâmico, eu acho o melhor que eu já fui. Quando você está em casa, para vocês estudarem, seja para a prova ou para aprender uma coisa nova, para fixar o conteúdo que vocês aprenderam, como que vocês fazem para estudar em casa, quando vocês estão sozinhas? Eu gosto de falar pra minha mãe, perguntando pra ela as coisas. Aí ela responde. Eu vejo se tá certo ou errado a resposta dela. Eu já faço assim. Chego em casa, eu dou uma revisada no conteúdo, faço a tarefa e assim, eu faço um pouco do de cada um. Peço pra minha mãe me perguntar as coisas vendo no livro quando meu irmão já dormiu, porque eu tenho um irmãozinho mais novo. E eu também eu me olho de frente do espelho e falo assim, por exemplo, a musiquinha do líquido para o sólido, solidificação, do sólido para o líquido, fusão. Eu fico cantando essas músicas até eu memorizar. Eu memorizo, eu tento memorizar tudo que a professora passa pra gente as tarefas. E para estudar em casa, então, quando vocês têm alguma dificuldade, quem é a primeira pessoa que vocês perguntam? Vocês trazem para a escola, vocês falam com os pais, como que vocês fazem para tirar uma dúvida ali que surgiu pode ser durante a prova, durante a aula, como que vocês costumam fazer? Eu costumo fazer, por exemplo, eu não chamo meus pais primeiro, eu começo falando com mim mesma. Vamos tentar fazer de um jeito diferente. Quando eu não consigo, eu chamo meus pais. Eu faço minhas tarefas de casa, minhas coisas assim, que vão pra casa, na academia que minha mãe treina. Aí tem uma tia que fica lá olhando a brinquedoteca, a gente é amigas, aí ela me explica. Olha, que legal! E você? Quando você tem alguma dúvida, quem é a primeira pessoa ali que vai te ajudar com essas respostas? Bom, se eu tô com alguma dúvida muito difícil, eu tento voltar no livro, tento voltar no caderno. Se eu não conseguir, eu trago pra professora, porque o ensino aqui do Colégio Dinâmico não tem igual. Que bom, já recebemos vários elogios, né, meninas? Agora, nas ciências, tem algumas coisas que eu quero saber. Mas aproveitando que vocês são garotas tão esforçadas, eu queria também aproveitar para dar algumas dicas para as crianças também. Porque eu sei que vocês são muito dedicadas, se esforçam bastante. E, por exemplo, uma outra coisa que eu gostaria de saber de vocês. Se tem alguma criança que está com alguma dificuldade para estudar ou para assimilar algum conteúdo e falar assim, você só pode me dar uma dica. Você falaria o quê? Estuda, lê mais o livro, ou pergunta mais para a professora. Qual seria essa uma dica de ouro para ajudar essa criança? Bom, eu falaria assim, você teria que pesquisar no livro, porque no livro você vê tudo que vai cair na prova, que tá caindo no caderno. No livro tem todas as respostas, mas se não tiver no livro, pergunta para a professora. Eu faria igual ela, só que em vez de falar, pergunta pra professora, vê no livro, eu também falaria, pode me perguntar. Como agora a gente tá de dupla, aí a gente tá se ajudando, eu tô sentada com ela. E aí, como a gente não precisa perguntar pra professora, a gente pode se ajudar muito bem. E eu me sinto muito feliz ajudando as outras pessoas, ajudando meus colegas, e também adoro estudar aqui. Eu falaria pra pessoa pra perguntar pra algum adulto que já estudou essas coisas, que já sabe melhor. Ótimas dicas. Dicas diferentes e muito importantes, né? Outra coisa para eu saber de vocês. Vocês têm uma rotina de estudo? Vocês organizam? Tal hora é para fazer esse tipo de atividade, essa hora é para isso, essa hora é para isso. Vocês têm uma rotina? Eu, por exemplo, tenho. Mas eu, às vezes, não sigo essa rotina e faço uma rotina diferente. Porque nem sempre vai cair os mesmos exercícios da mesma matéria no estudo. Então, cada semana eu faço uma rotina diferente.
Eu não tenho muito esse negócio de rotina para cada matéria, mas eu faço sempre uma coisa. Eu chego em casa, assisto um pouco de desenho, como e vou fazer a tarefa. Aí no outro dia, se teve muita tarefa, eu faço um pouco no outro dia à noite e um pouco no outro de manhã. Então tá. Já eu faço o seguinte, por exemplo, se ontem foi para casa caderno de português, ciências e matemática, o que eu faço? Eu faço as que pro dia seguinte, que der tempo. As que sobraram e tiver tempo de eu fazer, eu vou fazendo. Já se não sobrou tempo, eu faço no outro dia seguinte. Se não der tempo, por exemplo, já tá quase chegando o fim de semana, né? Eu faço, por exemplo, as tarefas que pra segunda-feira, pra terça-feira, eu faço no fim de semana, quando eu tenho tempo livre. Agora, já que vocês gostam tanto de ciência, eu tenho algumas perguntas mais reflexivas para vocês. Que eu quero respostas diferentes, criativas, que eu sei que vocês são. De todas as invenções que a ciência já nos proporcionou, qual é a invenção mais genial para vocês? Pra mim, E por quê? Eu quero saber qual e por quê. o que eu achei mais interessante, assim, que eles criaram, a mais ideal, assim, pra mim, foi a criação das misturas, das substâncias. Porque com as substâncias a gente pode perceber nenhuma coisa é feita de uma substância só. Por exemplo, o leite tem vários componentes, como óleo, água, essas coisas. E também a gente pode aprender mais com isso do que nada é feito de uma coisa só. Então a gente pode aprender sobre isso. Eu gostei muito. A invenção que eu acho mais legal é a que eles descobriram que a Terra não era o centro do universo. O centro do universo era o Sol. Porque isso é muito legal de saber e dá pra gente perceber que não é o Sol que gira em torno da Terra, a Terra que gira em torno do Sol. Muito bem. Pra mim, a melhor invenção foi a invenção de livros, porque com livros nós conseguimos facilitar nossos estudos e não precisamos ficar na tela, o que pode fazer mal para o nosso cérebro e para nossos olhos. E de todas essas invenções que a ciência nos trouxe, qual delas é a mais perigosa e por quê? A mais perigosa, pra mim, é também igual que eu falei, que eu gosto muito do negócio das substâncias, mas também tem algumas que são muito perigosas, como o óleo, porque se uma pessoa ingerir muito óleo, ela pode dar parada cardíaca. Também ingerir produtos de limpeza, tem criança que morre por causa, também adulto, que morre por causa de ingerir coisas sem ver o rótulo primeiro. Isso é a coisa mais perigosa para mim da ciência. O que eu acho mais perigoso pode ser também invenção de máquinas? Pode. A ciência, né, ela evoluiu a tecnologia, né, para criar várias coisas. Então, pode falar o que vocês realmente pensarem de mais perigoso. O que eu acho mais perigoso é tipo a invenção dos foguetes. Porque o foguete solta fogo quando voa, né? Se acontecer alguma coisa, tipo o lugar que for voar, tiver muitas árvores em volta, pode acabar fazendo incêndio. E também com isso, como ela falou, o exemplo dos foguetes, você pode ver muitos casos de pessoas que morreram indo para a Lua. O foguete pode ter explodido por causa do conta do gás e do óleo. Para mim, a invenção mais perigosa foi o bis 14. Por quê? Santos Dumont criou o primeiro avião do Brasil, na verdade do mundo, né? Mas ele já deve ter sofrido várias quedas e avião tem muita reportagem de voos que foram falência, né? Que, por exemplo, teve um voo que tava uma mãe, um pai e os dois filhos. Eles eram amigos da minha mãe. A mãe, ela ficou entubada dentro do hospital. E pra mim, eu acho isso muito perigoso. Mas porque
pode acontecer muitos acidentes e esses acidentes podem ser mesmo assim fatal. Agora, a última pergunta sobre ciências, e acho que é a mais importante. Como vocês são criativas e estudam tanto sobre isso, se vocês fossem as cientistas que vão criar uma nova tecnologia, uma nova solução para o mundo amanhã, o que vocês criariam? Eu também, antes de eu falar, eu quero fazer uma pergunta pra você. Pode fazer. Qual é a sua, vamos dizer, da ciência, a sua coisa preferida que descobriram? Para mim, a melhor das descobertas foram os medicamentos, os remédios que prolongam a vida das pessoas, faz com que elas vivam melhor, suportem dores, né, físicas e também mentais. Então, junto com a química e a fusão de combinados, né, de substâncias, a gente conseguiu tratar animais, tratar pessoas, facilitar a vida de muita gente que antigamente sofria por anos e anos, né? Então, isso é um exemplo que você deu. Eu nasci com asma e a minha asma tá atacada. Eu tô tomando uns remédios que, se eu não tomasse eles, eu provavelmente estaria no hospital. Então, concordo com a Mariana que os remédios foram muito importantes para a nossa vida. E vocês agora, como cientistas, conseguiram pensar o que vocês criariam? Eu criaria, se fosse pra amanhã, uma coisa bem fácil e tecnológica. Eu criaria como se fosse pra estudar mesmo. Eu criaria um lápis que, se você fosse escrever e precisar de muita pressa, o lápis era só você dar alguns comandos com ele. Ele escrevia pra você, só que não de uma forma que você vai pensar, ele vai escrever o que eu quero. Não, você precisa dar os comandos certos. E se você não der os comandos certos, ele pode acabando explodindo e indo à falência, porque como você disse, a tecnologia também às vezes não é fácil. Isso Tem muitas mesmo. coisas, como ela disse dos foguetes, ela também disse dos remédios. E dos remédios também, tem alguns remédios que as pessoas passam e pode levar a vida Sim. da pessoa à morte. Sim, porque não é um remédio adequado. E quando ela me falou que ela tava com asma e tava tomando remédio, eu já fiquei preocupada, porque eu vi um vídeo de uma menina que, quando ela foi fazer uma cirurgia para tirar as amígdalas, igual um médico, não era um médico mesmo, ele matou o outro médico para fingir, porque ele gostava de assassinar crianças. E aí ele chegou e deu anestesia errada na criança. Quando a mãe soube disso, ela já quis denunciar a pessoa por causa da coisa que ela fez. Do risco, né? Eu criaria, tipo... Sabe as máquinas que fazem cirurgias, essas coisas? Eu criaria, mas uma pra você poder... Como que se diz? Você poder fazer, em vez das pessoas fazerem para ser mais demorado, ser uma máquina mais rápida? Que as pessoas pudessem manusear ela, mas só que de uma forma mais rápida? Não, eu gostaria de fazer, tipo, uma máquina que seria um médico. Que ela poderia... Tipo um robô. Um robô médico. Aí ele faria cirurgias de forma mais rápida e mais fácil. Mais fácil. Aí a pessoa não teria tanta dor, não teria tanto Desespero. desespero. Pra fazer a Ótimas cirurgia. sugestões de criações até agora. Bom, eu criaria como se fosse pra amanhã, né? Uma coisa mais fácil. Eu criaria um caderno que, assim, se você precisasse apagar, ele era é uma coisa simples, não é muita coisa, igual as meninas disseram. É mais uma coisa simples, tipo, com estojo portátil, tipo, pra pôr borracha, lápis, caneta. isso tudo que É necessário. é necessário pra gente anotar no caderno. E, assim, ele fosse um pouco tecnológico, tipo assim, por exemplo, eu vou dar o nome dele de... Liu.
Tipo, o caderno. A gente dá o nome pra ele e ele faz o comando nas configurações. Tipo assim, Leo, abrir compartimento das canetas. Mas assim, tudo teria que ser bem programado. E se eu quisesse fazer tudo isso muito rápido, e pra amanhã eu faria nesse exato momento. E eu quero dizer uma coisa. Eu e a Ana Clara criamos uma brincadeira chamada Princesas. A brincadeira que nós criamos, ela envolve poção, ciências, essas coisas, substâncias. E nessa brincadeira, eu, coincidentemente, aprendi que nem tudo na vida vai ser substância, essas coisas. E com essa brincadeira me deu muitos ensinos, como quando a gente finge que a gente às vezes sofreu um acidente pra gente já treinar. Se desmaiou, por exemplo. Desmaiou, machucou. É o que a gente mais faz é desmaiar. E também o que eu aprendi é que nem sempre vai ser só os remédios que vão resolver. Sim, também um bom cuidado, um bom repouso, essas coisas. Como que vocês aprendem ciências mesmo fora do livro? Bom, eu tento pesquisar, tipo, na internet, mas na maioria das vezes minha mãe não deixa, porque a internet é aberta e pode ter muito risco de correr golpe. Então, o que eu faço? Eu fico pensando no que seja mais provável pra resolução da ciência. Por exemplo, eu faço muitas perguntas, eu sou muito curiosa. Esses dias lá em casa, antes de dormir, eu tô fazendo mais de 20 perguntas pra minha mãe. Aí, assim, tipo, ciência, eu fico muito animada quando vai ter aula de ciências. Principalmente quando vai ter aula de ciências. E quando a professora falava pra pegar um livro de matemática, eu... Ah, não, tia, deixa a gente fazer mais ciências. Aí também, uma coisa que eu queria comentar, como quando meu livro demora mais a chegar, a tia pede pra gente anotar no caderno, pra quando chegar em casa, chegar o livro, pra gente já anotar tudo no caderno e ficar tudo melhor, pra quando a gente fizer, já passar no livro. Eu aprendo sem livro a mesma coisa que eu comecei a aprender inglês. Minha escola não tinha como você estudar inglês, né? Aí eu chegava em casa, pegava o celular da minha mãe ou o do meu pai e ia no Google Tradutor para traduzir coisas que eu não sabia ainda. Aí eu pesquiso coisas sobre ciência, tipo como as coisas foram criadas. Muito bom, gostei de ver. Então vocês aprendem na sala com a professora, com os livros, mas ainda fazem um esforço extra para aprender coisas novas também. Sim. E também, voltando de como a gente que eu gostei de participar do podcast, eu adorei, eu fiquei muito feliz de participar, por poder falar algumas coisas que eu passo na escola, o que eu aprendo em casa. E isso eu gosto muito de estar aqui na escola. E vou dizer, o ensino aqui do Dinâmico não tem igual. É muito bom a disciplina. As explicações das professoras são muito eficientes, a coordenadora. E isso eu gosto muito de estudar aqui no Dinâmico. Que bom. Então, vamos nos despedir do público? Sim. E já deixar claro que se quiserem que vocês voltem, curte, compartilha e comenta, né? Pra voltar. Isso. Comenta muito aí, a gente quer voltar. Vamos. Então, tchau, galera. Tchau. Até mais. Já comenta aí agora. Comenta aí agora.